Olá de novo, hoje trago um vídeo onde mostra que Ivo Rosa tomou uma das mais graves medidas irreversíveis contra o Estado português e o interesse dos portugueses, ao levantar o arresto de todos os bens dos envolvidos na Operação Marquês. Desta forma, eles podem agora desfazer-se do património, colocar em nome de familiares, filhos, amigos e despachar tudo para que a Justiça não possa reaver nada para beneficiar os portugueses. Esta medida, mais uma vez, mostra que Ivo Rosa tem tomado medidas sempre a favor dos réus e contra o interesse nacional. Espero que gostem do vídeo, não se esqueçam de dar like e subscrever o canal. Obrigada por... Gostaria ainda de realçar o ridículo desta medida, porque o juiz Ivo Rosa fez questão de que mantivesse em arresto os 39 livros, ou seja, se Sócrates for condenado por lesar o país em milhares de milhões, preparem-se portugueses, porque vamos receber 39 livros para compensar os prejuízos deste crime. É assim que a justiça funciona para este senhor, para o juiz. O juiz Ivo Rosa mandou devolver aos arguidos todos os bens que estavam congelados na Operação Marquês. O apartamento em Paris e o de Lisboa, o monte no Alentejo, os apartamentos no Cacém e em São Martinho, em Sintra, e ainda os milhões de euros que estavam nas contas bancárias. Os arguidos recuperaram tudo, menos uma obra de Júlio Pomar e 39 livros de José Sócrates. O raciocínio que parece ter presidido a esta decisão terá sido o seguinte: dado que quem recebeu a vantagem, de acordo com a decisão instrutória, foi o engenheiro José Sócrates, então permanecem para garantia desse valor os bens do próprio engenheiro José Sócrates. E, portanto, é o arguido que a decisão instrutória entende que recebeu o dinheiro indevidamente, que obteve uma vantagem indevida, que obteve uma vantagem que terá nascido da prática de crimes, a quem terá de ser pedido numa decisão final, porque é a decisão final do tribunal que vai dizer esse dinheiro declara-se perdido a favor do Estado. O juiz não manteve congelados os 1,7 milhões de euros que considerou produto de um crime de corrupção passiva. Um crime que prescreveu, mas que levou Ivo Rosa a pronunciar José Sócrates e Carlos Santos Silva por branqueamento de capitais. Foi uma visão estrita desta perda de vantagens. Poderia ter-se tido uma visão diferente e dizer, bom, como há mais do que um autor deste crime, como há uma vantagem que poderá vir a ser perdida, vamos garantir também com bens de esse coautor desse crime. Pelos vistos, não terá sido essa a opção. A lei não é completamente clara na definição deste aspecto, deixa alguma discricionariedade analítica, e foi essa que aconteceu. Uma visão que pode ter implicações se os arguidos forem condenados no futuro. Essa opção poderá levar a que a pessoa, se for condenada e se tiver de entregar, possa já não ter a possibilidade de o fazer. Para já, o Ministério Público vai recorrer e pediu 4 meses para apresentar recurso. São o oposto um do outro, facto evidenciado nas decisões que tomam. O episódio mais recente tem a ver com o processo EDP. Enquanto Ivo Rosa estava em exclusividade para a Operação Marquês, Carlos Alexandre ficou com o processo de Mexia e Manso Neto. O Ministério Público decidiu no ano passado pedir a revisão das medidas de coação. Carlos Alexandre aceitou, suspendendo funções os dois presidentes da EDP, obrigando também cada um ao pagamento de 1 milhão de euros de caução. Ivo Rosa voltou ao processo no início deste ano e as medidas de coação acabaram por cair. Extinção do prazo para a suspensão de funções e por despacho do juiz para a caução. Mas este não é o exemplo de maior contraste entre os dois juízes no caso EDP. Ivo Rosa recusou o pedido do Ministério Público para utilizar como prova e-mails, documentação bancária e fiscal de António Mexia e Manso Neto, o que Carlos Alexandre já tinha anteriormente autorizado. No recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, Ivo Rosa perdeu, num acórdão em que até foram tecidos elogios ao juiz Carlos Alexandre.
Na Operação Marquês, Carlos Alexandre foi o juiz da fase de inquérito e Ivo Rosa, da instrução. O segundo perdeu 2 vezes na relação de Lisboa. A primeira, relacionada com a caução de 300 mil euros aplicada a Armando Vara, que Ivo Rosa anulou, mas o arguido teve de repor. E a segunda, em que o juiz vai ter de valorar as declarações de Hélder Batalha sobre transferências financeiras ligadas a Sócrates e Salgado. Ainda na Operação Marquês, Carlos Alexandre chegou a duvidar da distribuição da fase de instrução ao colega Ivo Rosa. Declarações que lhe valeram um processo disciplinar no Conselho Superior da Magistratura. Um terceiro exemplo é o caso de Tancos. No arranque da investigação, Ivo Rosa não concordou com as escutas a um dos suspeitos. Carlos Alexandre ficou com a instrução e mandou todos para julgamento. Portanto, Ivo Rosa prestou um péssimo serviço à justiça do país e colocou a justiça num grau quase zero, tendo desmantelado 99% de uma acusação, que agora vamos a ver o que é que acontece na relação, porque nestes casos de corrupção a prova indireta tem que ser valorizada. Ele desvalorizou-a toda. Mas porquê? Porquê é que os 36 milhões de que há provas concretas e que ele próprio aceita, de que grande parte foi posta para benefício de José Sócrates, e a outra parte ele veio dizer que não se provou que José Sócrates seria o herdeiro, quando está escrito, isso foi encontrado num cofre na Suíça, vai desvalorizar isso tudo, mas quem é que se julga Ivo Rosa para se arrogar no direito de, por um lado, usar um tom jocoso, com adjetivos absolutamente deslocados para aquilo que seria uma consideração sobre o trabalho de parceiros da Justiça, porque o Ministério Público é um parceiro da Justiça, e para desmantelar completamente uma acusação que ele sabe que só pode ser feita por prova indireta, é assim em todos os ordenamentos jurídicos. Portanto, este juiz só tem que ter um tratamento, é haver recurso do Ministério Público para a relação e ser posto em seu devido lugar, que é o que ele precisa. É conhecido, é público e notório que Ivo Rosa tem um certo conflito com o Ministério Público, um conflito com o seu colega Carlos Alexandre. E eu acho que ele aproveitou esta oportunidade para, de alguma forma, fazer reparos indiretos, remoques, quer ao seu colega, juiz, quer ao Ministério Público, quer, noutro plano, ao Presidente do Conselho Superior da Magistratura, bem que foram 7 anos ou 8 anos de investigação. Vários procuradores, que não são propriamente mentecaptos, que estiveram a analisar tudo isto. Um juiz de instrução, que validou muitas das diligências. Esta matéria foi ao Tribunal da Relação várias vezes, mais de 10 juízes do Tribunal da Relação que também se apreciaram. E, de repente, vem agora um juiz, provavelmente tem mérito, lá veremos, mas vem um juiz e arrasa a 90% esta acusação. Está sistematicamente em desacordo com os seus colegas. De 13 das suas decisões, 12 foram negadas ou revertidas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, e isso devia dizer alguma coisa. Ainda não há muito tempo mandou libertar um terrorista considerado perigoso inconscientemente, e a relação teve depois de voltar a mandar prender esse senhor. Portanto, o Dr. Ivo Rosa, que foi escolhido, ele aliás fez uma grande causa da forma como o Dr. Carlos, não lembro o nome, foi escolhido da primeira vez para juiz de instrução. Mas esqueceu-se que ele próprio foi escolhido por um sistema informático que só à 4ª tentativa é que surgiu o nome dele. E saiu o Totoloto ao engenheiro Sócrates, porque saiu um juiz com estas características.